noite, irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso culto de louvor e oração ao nosso Deus com o cântico Rei. Eu convido os irmãos a colocar de pé para estarmos entoando esse cântico. Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor em João, capítulo de número 15. Nós leremos do verso 1, João, capítulo de número 15, no verso 1 até o verso de número 15. João, capítulo 15, no verso 1 até o verso de número 15. Nós faremos essa leitura a uma só voz. Vamos todos juntos, leiamos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dando muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, o lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós,
e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: eu vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Amém. Irmãos, nós vamos cantar o hino de número 113. Nós vamos louvar o nome do Senhor. E agora, Deus, o temos como amigo, aquele que caminha conosco e nos ensina, Deus, a tua palavra, e requer de nós, ó Deus, obediência. Receba, Deus, este culto como, ó Deus, referência do nosso amor, do nosso reconhecimento da glória e do poder do Senhor. Também, ó Pai, conduza a nossa mente neste momento, a um momento, ó Deus, de reflexão sobre, ó Deus, como está a nossa vida na presença desse nosso amigo. Conduza, ó Deus, o nosso coração ao arrependimento, que no decorrer do culto, Deus, possamos tomar decisões de mudar, ó Deus, a nossa vida e o nosso comportamento. Que ao cantarmos louvores ao Senhor, lembremos, ó Deus, que só podemos fazer isso porque Cristo Jesus morreu na cruz e agora temos lábios próprios, porque confessamos a Cristo e fazemos, ó Deus, em santidade. Por isso devemos abandonar, ó Deus, aquilo que nos limita. Também, ó Deus, ouvimos a Tua palavra, a exposição, ó Deus, da Tua voz, que possamos reconhecer, ó Deus, que é ela que transforma o nosso ser. E aí também encontrarmos todas as falhas e os nossos erros. O Senhor é o Deus que perdoa todos os nossos erros. O Senhor é quem considera, ó Deus, toda a nossa vida. Por isso queremos colocá-la diante do Senhor. Traga renovo, ó Deus, ao nosso coração. E ao cantarmos louvores ao Teu nome, que possamos estar com o coração tranquilo, com a mente, ó Deus, totalmente conectada às coisas do alto, livres, ó Deus, porque pedimos ao Senhor de forma encarecida, mas de forma arrependida
arrependida e de coração quebrantado, o perdão do Senhor. Tenha misericórdia de nós, renova-nos, ó Pai, acolhe-nos, não nos rejeite, mas traga-nos, ó Deus, nos teus braços, braços de amor, para que o nome do Senhor seja glorificado por nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Vamos glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Eterno.
nós vamos fazer como temos feito nos cultos. Nós temos muitos irmãos, né, ou que estão enfermos, contaminados, né, em quarentena, com parentes, com amigos, né, nós temos vizinhos. Então existe um número grande de pessoas que estão sofrendo, mas não somente, né, por causa da Covid, mas também por outras enfermidades e outras situações. Nós vamos colocar, né, a vida desses irmãos, daqueles que nós lembrarmos, e Deus cuida daqueles que nós não lembrarmos. Mas a gente vai orar e colocar a vida desses irmãos, amigos, parentes nossos, na presença do Senhor. Também vamos orar agradecendo a Deus pela vida da Isabelle, né? A Isabelle da Igreja Assembleia de Deus, né? Que bom estar aqui conosco. Deus abençoe a sua vida. Tá o Ian, a Amanda e a Aurora, isso mesmo, isso, que bom tê-los aqui conosco, né? São lá da Igreja Presbiteriana do Iguaçu, né? Deus abençoe a vida de vocês, bom tê-los aqui conosco, né? Nós temos também com a Eliane, né? Já esteve mais vezes aqui, o noivo dela, né? Seja bem-vindo, Deus abençoe. A gente está tendo mais oportunidades, que Deus possa conduzir a sua vida, né? Se tem mais alguém aí nos visitando, assim, para dar um sinalzinho, joia, tá? Que Deus abençoe muito, muito a sua vida. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado pelo cuidado do Senhor. Agradecemos pela vida desses, ó Deus, que estão aqui conosco, Deus, e vieram cultuar a Deus juntamente conosco. Que a bênção e o cuidado do Senhor seja sobre a vida deles, dando direcionamento, lançando luz e renovação também. Pai, colocamos a vida de muitos irmãos, Pai, que estão enfermos, estão doentes, estão acamados, alguns, ó Deus, em observação, quarentena, e outros, ó Deus, que estão sofrendo pelo luto e pelas despedidas. Que o Senhor esteja cuidando de cada uma dessas vidas. Cuida, ó Deus, de um modo muito especial desses, ó Deus, que estão enlutados, pois é um momento de despedida. Coloca no coração daqueles, ó Deus, que estão aguardando boas notícias, ó Deus, da alta de um irmão, um parente ou um amigo. Que o Senhor, ó Pai, possa estar cuidando. Cuide daqueles, ó Deus, que estão enfermos, internados. Que o Senhor esteja direcionando a vida de cada um deles. Clamamos, ó Deus, porque o Senhor é aquele que ouve as nossas orações. E o Senhor é o Deus misericordioso. Agradecemos, ó Deus, pela evolução, ó Deus, no quadro de saúde e melhoramento, ó Deus, da nossa irmã Eva, que saiu da UTI e foi para o quarto. Louvado seja o nome do Senhor. E de quantos outros, ó Deus, que temos notícias que estão em quadro de melhoramento. Louvado seja o nome do Senhor. Que a mão do Senhor continue nos guiando e direcionando a vida de cada um desses irmãos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias de novo em João, capítulo de número 15. Nós leremos agora somente o verso de número 15. João, capítulo 15, verso de número 15. João, capítulo 15, verso de número 15. Vamos todos juntos fazer a leitura? Leiamos. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Irmãos, veja que no Antigo Testamento, de modo muito especial, poucas pessoas receberam o título de amigo de Deus. Nós temos claramente sendo chamado amigo de Deus Abraão. Nós temos uma expressão que é voltada a Moisés. Nós temos Jó sendo qualificado como homem próximo de Deus. Nós temos a história de Enoque e de Elias, que foram desejados por Deus ao ponto de Deus levá-los para morar com ele. Mostra o nível e o grau de intimidade. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus,
Deus tinha uma preferência por Davi para reinar a nação de Israel, e Deus então expressa isso. E aí a gente encontra agora poucas e raras vezes Deus tratando ou alguém sendo chamado de amigo de Deus, especialmente no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, Cristo Jesus com seus discípulos, ele se abre a uma declaração que você não encontrava com todos no Antigo Testamento, mas ele diz para todos os discípulos dele que estavam participando dessa conversa, diz assim: eu já não vos chamo servo, vos chamo amigo, porque amigo que é amigo conta segredos, fala de coisas especiais, comunica coisas substanciais e não abusa nessa relação. Sabemos, irmãos, que tanto no Antigo Testamento Deus continua sendo o mesmo, e quanto no Novo Testamento Deus continua sendo o mesmo. As nossas relações é que mudam, e aí então em Cristo Jesus há uma abrangência do significado do amor pleno e profundo de Deus. Por isso Cristo Jesus quer que estes que são os seus discípulos estejam muito próximos. E aí Cristo Jesus é aquele que quer estar próximo dos seus discípulos, a ponto de dizer o seguinte: olha, eu estou indo para o Pai, e ele faz essa oração ao Pai: Pai, eu quero que onde eu estiver, eles também estejam. Eu quero que eles vão morar comigo para a eternidade. Eu quero que eles vivam comigo para sempre. Uma das coisas interessantes, irmãos, que quem experimentou talvez o maior ritmo e índice de intimidade com Deus foi Adão e Eva. Adão e Eva experimentaram uma intimidade maior do que qualquer outro servo do Senhor. Por quê? Porque Adão e Eva experimentaram um tempo em não pecado. E aí então não existia limite dessa intimidade. Mas uma coisa é certa, irmãos: no novo céu e na nova terra, nós experimentaremos uma intimidade muito maior do que a de Adão e Eva, porque Adão e Eva não deram continuidade a uma aliança de amor, de amizade, de fidelidade. Eles romperam, então ela foi imaculada. Mas só para você entender, a experiência de Adão e Eva no amor a Deus não dependia de horário de culto, não dependia de reunião de oração, não dependia de semana de oração especial, não dependia de escola dominical, ela era o tempo todo. Então não tinha hora de culto. Imagine só, se Deus tirar de você os cultos, a escola dominical, as reuniões de oração, como é que você vai declarar amor a Deus? Ou seja, como você declararia que ama a Deus se você não pudesse participar de cultos? Aí você precisa olhar a sua vida, a sua caminhada. Então, do Antigo Testamento até o Novo Testamento, eles tiveram um modo de demonstrar o seu amor. Então tinham reuniões, tinham encontros, tinham cerimônias, e eles então demonstravam que amavam a Deus por meio dessas regras. Só que Cristo Jesus veio e disse assim: não tem mais a regra, não tem mais a cerimônia, não tem mais o encontro, você não precisa mais trazer aquele sacrifício que você trazia. Aí então nós vivemos num outro momento, que agora nós substituímos aquele tempo e aquelas reuniões por reuniões que nós nos encontramos na igreja, encontramos um e o outro. Mas tanto lá quanto aqui, nós precisamos entender que Deus é o foco e não a cerimônia, não aquele cerimonial ou as regras que nós guardamos, é a nossa intimidade com Deus. Então nós encontramos um ambiente que ele deveria ser de muito maior intimidade. Como eu já disse, irmãos, alguns crentes do Antigo Testamento nunca pisaram no templo, eles nunca foram a Jerusalém, mas eles ainda conseguiam demonstrar amor a Deus. É aqui que resume a conversa de Jesus com a mulher samaritana, quando ela pergunta onde é que é o local certo de adorar a Deus. A resposta do Senhor Jesus, ele diz: é no seu coração. Porque se o seu coração não estiver fazendo adequadamente, não estiver em intimidade com Deus, não adianta os seus holocaustos. Mas ainda que houvesse endereço para os holocaustos, Cristo Jesus disse assim: acabou, não há mais esse endereço. Então, irmãos, quando nós nos reunimos aqui, deveríamos então aprender com isso, que aqui não é o lugar mais santo, aqui é uma reunião dos santos, é um encontro dos santos, mas às vezes parece que se nós não encontrarmos aqui, o amor não é demonstrado lá.
E aí, irmãos, a gente pergunta: como é que eu demonstro amor a Deus quando eu não estou no culto? Como é que eu demonstro amor a Deus? Como é que eu demonstro que sou amigo de Deus quando eu não estou na reunião de oração? Quando eu não estou participando das atividades? E existem muitas pessoas que elas associam toda a sua relação de adoração e de intimidade com Deus nas cerimônias. As cerimônias são mais importantes do que até mesmo a presença de Deus. Por quê? Porque fora desse ambiente não existe oração. Porque fora desse ambiente não existe leitura bíblica. Porque fora desse ambiente não existem louvores. Porque fora desse ambiente não existe meditação para uma consciência cristã. E aí então é fácil, você define que o local de adoração é aqui. E aí então é aqui o ambiente. Nós fomos receber um adolescente, como membro da igreja, e nós fizemos uma pergunta a ele, e perguntamos: você lê a Bíblia? Ele disse: leio. E aí eu fiquei curioso, porque ele falou muito rápido, como é que você lê a Bíblia? Ele disse: toda vez que o pastor manda abrir. Eu falei: e fora? Não leio. Sim, quer dizer que você não pega a Bíblia, você não. Não. Por quê? Porque eu nunca acostumei a fazer isso. Aí, eu sei como é que funciona isso. E é incrível como nós conseguimos sacralizar os ambientes. E aí acabamos fazendo isso. Ou seja, isso pode dar um indício de que nós estamos fraquejando na nossa relação de amizade com o nosso Deus. Mas preste atenção nisso. Quem deseja ser nosso amigo é Deus. Não somos nós que desejamos ser amigos de Deus. É Deus quem deseja ser nosso amigo, e Ele faz de tudo para que essa amizade aconteça. Ele declarou o amor dele, Ele enviou o filho dele morreu na cruz, o filho dele sofreu em nosso lugar, no nosso nome, por nós, para que nós então nos tornássemos o quê? Amigo dele, íntimo dele. Então Deus é quem faz tudo isso, mas Deus não tem necessidade disso. Deus faz tudo isso porque sabe que nós temos essa necessidade. Nós necessitamos estar nele e ter essa amizade com ele, Eu queria então, irmãos, nessa noite, pensar sobre 2 itens, sobre o que deveria melhorar na nossa caminhada, já que a gente está falando de início de ano, novos hábitos, novos pensamentos. Quem sabe a gente, pensando que Jesus é o nosso amigo, e a gente tivesse uma mudança de comportamento a partir de então. Primeiramente, todas aquelas pessoas que querem ser amigos de alguém, conversa constantemente. Eu sei que existem os amigos que estão distantes, então a distância faz a gente estar longe, mas não existe essa distância entre nós e Deus. Então é um amigo que você vê o dia todo, você pode encontrar o dia todo, a qualquer hora, em qualquer lugar. Você não precisa esperar a reunião para você se encontrar, e muitas pessoas utilizam a reunião como performance e não como espiritualidade. O modo dele orar muda, o modo dele comportar, a roupa até melhora, fica mais assim. Por quê? Porque ele precisa da performance. Ele precisa ter uma liturgia para ele falar com Deus, e às vezes até no momento do culto todo, tem gente que participa do início ao fim, mas não conversa com ele. Conversa com quem está do lado, dá informação sobre o jogo, dá informação de política, de culinária, mas passar o culto todo sem sequer fechar os olhos para falar com Deus. E quando fecha os olhos, pensa em 1000 coisas, porque não conseguiu fazer conexão. É simples, você não deve ter prazer de conversar com alguém que não faz parte do seu ciclo de intimidade. Então é muito difícil conversar com Deus, irmãos. Primeiro, Deus é visto como um juiz. Deus é visto como que quase que um déspota por muitos de nós, pois o único olhar que nós temos para Deus é de que Ele é fogo consumidor, que vai destruir-nos. E aí então a gente bloqueia tudo.
E aí a gente não tem e nem encontra um prazer de conversar constantemente com Deus, de ter uma conversa, de ter um bate-papo, de abrir o coração, de contar segredo, inclusive frustrações da vida. E a gente não consegue falar dessas coisas. Às vezes, quando nos lembramos, utilizamos até nome inadequado, pois tem gente que na hora do apuro, em vez de pedir meu Deus do céu, ele solta um palavrão. A espiritualidade dele se revela na expressão. Quando ele está profundamente revoltado com a política, ele solta um palavrão, mas não é uma oração, né? A prova, irmãos, veja o tanto de vídeo que nós estamos acostumados, cheio de palavrão de crente, para expressar sua raiva, enquanto deveria falar com Deus. Imagine só, se o modo que a gente soltasse os palavrões, a gente falasse com Deus: ó Deus, que o Senhor vá para aquele lugar. Sabe por quê? Porque essa política, não. Mas quando eu falo com alguém que é a imagem e semelhança de Deus, eu me atrevo a fazer isso. Olha para você ver, irmãos, se eu não respeito a quem eu vejo, que adianta respeitar a quem eu não vejo? Não, mas para Deus eu nunca falaria um palavrão desse, mas você fala diante dele. Qual é a diferença? Ou seja, você comunica com Deus religiosamente, e você utiliza termos que ele sabe que você está enganando, que você nunca utiliza esses termos numa comunicação comum. Mas quando você então resolve conversar com Deus, você muda tudo. Mas quando vai conversar com as pessoas, você usa o linguajar nem assim coloquial, mas você vai usar mais de um nível baixo. Então, se você exercitar conversar com Deus, você vai ver que o seu linguajar com as pessoas também muda. Sabe por quê, irmãos? Porque você acabou de falar com Deus, e você é alguém que considera-se íntimo de Deus, e Deus é alguém que disse que é íntimo seu, que caminha ao seu lado, Ele está com você, Ele ouve as suas frustrações. E aí você diz para ele: fiquei com muita raiva quando o meu pai falou com raiva e me falou aquele palavrão. Eu achei um absurdo quando eu estava no trânsito e alguém me xingou. Você falando com Deus. E aí você, daí a pouco você vai e utiliza do mesmo recurso. Veja que o falar com Deus, irmãos, é ter um amigo ao seu lado para que possa ouvir, e esse amigo vai ajudar você a equilibrar seu pensamento e as suas ações. Então preste atenção, falar com Deus, irmãos, não deve mudar os nossos sentimentos. Falar com Deus deve mudar as nossas atitudes. Sabe por quê, irmãos? Eu vejo as pessoas acharem horrível maltratar outros. Eu vejo as pessoas acharem horrível você demonstrar um desamor. Eu vejo as pessoas sentirem profundamente a violência do outro, a pobreza do outro, a dor do outro, a vergonha do outro, mas ele também produz isso. Ou seja, então, se falar com Deus produz muito sentimento, está errado. Falar com Deus deve produzir muita atitude. Então, irmãos, não adianta vir a culto e cantar louvores a Deus se a atitude não muda. Porque, irmãos, nós somos focados no sentir-me bem. Alguém disse: você devia falar com Deus. Se você falar com Deus, você vai se sentir melhor. Irmãos, na verdade, se a gente falar com Deus, nós vamos nos sentir piores. Porque Ele sabe que na nossa conversa a gente tenta enganar ela. E quando a gente deveria confessar pecados, a gente fala de fraqueza. Senhor, o Senhor sabe que eu queria que tudo desse certo. O desejo. Eu queria me sentir melhor, eu queria ser o melhor marido e tal. Não, eu não valho nada. Eu sei que eu posso ser melhor, mas eu não tenho prazer em ser melhor. Eu tenho prazer em ser pior. Mas eu não falo isso para Deus. Mas no fim da história ele disse: mas também com quem eu estou casado, não pode saber. E Deus está dizendo assim. Então nós deveríamos nos sentir pior, irmãos, para que aí sim nos sentíssemos melhores, porque aí a gente ia confessar pecado, atitude, e a gente mudaria comportamento. Então Deus espera essa amizade. O Senhor Jesus nos chama a essa amizade. Como é que eu faço isso? Que hora que eu faço isso?
É muito comum, irmãos, nós queremos encontrar tempo para falar com Deus. E aí então nós achamos que o tempo para falar com Deus é o culto, a escola dominical, as reuniões. Se não tiver, e mesmo assim sendo conduzido por alguém, não voluntariamente, alguém está, irmãos, vamos orar agora sobre adoração, vamos orar sobre missões. Imagine só, você vir para a reunião e alguém falar assim, 1 hora de oração, se vira. Mas o que eu vou orar? Todo dia que eu venho aqui, o fulano pede isso, o fulano pede aquilo, tal. Ele não tem conteúdo. Ele disse, Deus, eu só sei pedir mesmo, só se alguém mandar. Aí daí a pouco você vem a vergonha e se vou encontrar um tempo. Aí eu falei, agora, somente depois, irmãos, de exercícios em exercícios, você vai conseguir. Um pastor conhecido meu, ele fez um culto de 1h30 em silêncio. Ele disse, eu não quero ouvir a voz de ninguém hoje. E aí então o que ele fez? Todo o programa de culto apareceu, era slide. E aí ele disse, oração de confissão. Ninguém falava nada, só Deus cabeça. Daí a pouco, hino tal. Ninguém cantava. E aí você tinha que meditar no final desse culto, todo mundo diz, pastor, eu nunca participei de um culto tão atento, tão participativo, mas ninguém ouviu a voz de ninguém, mas Deus ouviu a voz de todo mundo. Então, irmãos, não dependa das reuniões da igreja para que você converse com Deus. Não estou falando para você não vir, não, tá? É não depender delas, porque tem gente que lança somente, e aí ele não consegue ter um tempo com Deus. Talvez você não vá, e talvez você só tenha tempo com Deus porque tem reuniões, mas você passa o dia todo e tem um dia inteiro para falar com Deus. Você tem condição de conversar com Deus o tempo todo, e Ele o aguarda para essa conversa. Além do mais, você pode lançar a Deus pequenas orações. É muito comum nós fazermos essas pequenas orações, mas elas sempre voltadas ao apuro, que é um clamor para uma ajuda rápida. Mas olha, não seria interessante que nós nos lembrássemos das nossas necessidades, ou que também lembrássemos, dos benefícios de Deus e fizéssemos em gratidão? Mas presta atenção, irmãos, talvez se nós tirássemos a palavra oração e fixarmos a palavra conversa com amigo, não seria melhor? Porque a oração dá a ideia de um Deus lá tão distante e eu participando de uma cerimônia. Você já viu oração de confissão em público e oração de confissão no quarto? Oração de confissão em público, não há problema nenhum, o culto público é para ser conduzido, mas veja que a nossa expressão muda. Ela diz, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, o Senhor sabe da nossa vida, nós arrependemos dos nossos erros, que o Senhor nos perdoe, nos conduz à santidade, todos nós pecamos. Em nome de Jesus, amém. Aí quando você vai para o quarto, Deus, que vida forte, olha como é que muda. Olha como é que muda. Eu já fiz tanta besteira essa semana. Como é que eu vou resolver esse negócio? A gente não ora do mesmo jeito publicamente. Então, irmãos, às vezes o público pode nos levar à hipocrisia. Não quer dizer que a oração pública não é sincera, mas às vezes o coração não está sendo sincero. A oração está correta, ela está falando dessas verdades, porque eu não vou participar a qualquer pessoa de todos os meus problemas, mas a oração da intimidade mostra a maior necessidade do nosso coração, e Deus nos espera. É Deus quem quer conversar conosco. Segundo, já que eu quero ser amigo de Deus, eu preciso melhorar o que eu penso sobre o que Deus fala comigo. Então, a amizade diz que eu tenho que desejar falar com Deus. O outro aspecto é que eu devo tornar importante o que Deus fala comigo. E a pergunta é, o que Deus tem falado com você nesses últimos dias?
O que você tem jogado para dentro de você, que você precisa tomar decisões de que Deus está falando? Irmão, é muito simples. Comumente, nós queremos esvaziar a nossa mente. Por quê? Porque a gente está cheio de coisa. Então, às vezes, a gente vai dormir e a gente faz uma concentração assim, deixa eu aliviar minha mente. Aí você quer abandonar o ruído, os cachorros latindo, o alarme está disparando, uma porta que está batendo, um vizinho que está lá, os barulhos. Daí a pouco você começa a esvaziar a sua mente, é isso que você faz. Esvazia, 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 até você entrar num nível de descanso, de relaxamento, que você apaga. E alguém diz, você viu o barulhão que estava aqui? Não. Por quê? Porque você fez a meditação de esvaziamento. Você levou a sua mente a fazer isso. Você desligou do celular, do relógio, dos problemas da casa. Você se desligou. E aí então veio o descanso. Mas agora, se você não consegue desligar, que muita informação vem. E você começa então a fazer o quê? A preocupar. E aí você vai enchendo de preocupação. Então preste atenção. Meditar e manter uma conversa com Deus, pedindo a Ele informação do que Ele quer, é quando você volta para a sua mente e lembra de tudo quanto você sabe sobre Deus e daquilo que Ele te ensinou. Então preste atenção, não é apresentar para Deus de novo os seus problemas, não. Porque você fez isso na hora da conversa, da amizade, onde você falou sobre suas finanças, onde você falou sobre as suas fraquezas, os seus pensamentos, onde você falou das suas frustrações, das suas dificuldades. Talvez tenha falado da sua infância, da raiva que você guardou dos seus pais, infelizmente eles já morreram, mas que se você tivesse a oportunidade de ter um encontro com a família toda, você ia resolver aquilo tudo e a sua alma estaria melhor. Da raiva que você passou no trabalho, isso é o momento de você apresentar. Isso chama-se conversa com Deus. E os amigos de Deus conversaram, irmãos. Abraão conversou com Deus. Abraão falou assim: ó Deus, lá em Sodoma, tem uma turma lá, só vai destruir, vai. Mas se tiver 50 justos, não, se tiver 50 justos e também, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10, não, se tiver 10 eu não vou destruir. Mas por que Abraão foi insistindo tanto com Deus? Porque ele sabia que Deus era aquele que provisionaria respostas. Mas meditar, irmãos, presta atenção, é diferente. Meditar é buscar o que existe dentro e colocar para fora. Mas agora preste atenção. Se nós buscamos os problemas, porque deveríamos ter conversado com Deus e eles estão ainda conosco, agarrados, nós não encontramos tempo para quê? Para meditar nas coisas de Deus. E a dificuldade está aqui. Preste atenção. Onde é que eu encontro a informação sobre Deus? É na sua palavra. Então como é que eu vou meditar nas coisas de Deus se as coisas de Deus não estão em mim? Por exemplo, você não consegue meditar sobre a condição da sua relação matrimonial porque a palavra de Deus não lhe foi informada. Você nunca leu sobre isso. Tanto, irmãos, que a gente fala assim: olha, como é que você deve tratar a sua esposa, como é que você deve tratar esse marido? Automaticamente, dois temas vêm: feminismo ou machismo? Qual é o tema? Não, a Bíblia não está tratando disso. É o que a Bíblia está nos dizendo. Então, irmãos, meditar não é esvaziar a mente e deixar que a mente faça o que quiser. Não. Meditar é pegar uma informação e trabalhar essa informação até chegar a uma conclusão. Ou seja, eu preciso me encher na palavra. Para que eu estabeleça meditação nas coisas de Deus, eu preciso então colocar Deus em primeiro lugar. E o que virá é a Escritura. Eu não tenho outro que me fale sobre essas coisas. E aí, de vez em quando, a gente pergunta às pessoas sobre a palavra de Deus. Elas falam assim: eu não estou lembrando agora de tudo. Eu não sei direito. Mas o que a Bíblia? Onde é que eu encontrei essa aqui? Está lá no... É comum nós fazermos isso. E aí, irmãos,
Chegamos num tempo onde as pessoas dizem: você não precisa declarar a palavra de Deus, você precisa praticar a palavra de Deus. Irmão, dificilmente a prática acontece dissociada do conhecimento, porque senão você vai praticar até de forma errada. Então nós precisamos pegar essa palavra e colocá-la dentro de nós o tempo todo, comer essa palavra. E aí então a nossa mente vai produzir meditação. E aí então nós vamos fazer aquilo que os salmistas disseram: ó, quanto amo a tua palavra, nela medito de dia e de noite. Agora, irmão, sabe o que está sendo o alvo das nossas meditações? Primeiro, os meus direitos. A gente põe a cabeça na cama e diz assim: quais são os meus direitos naquilo que aconteceu? Então eu tive uma desavença com alguém, eu disse assim: quais são os meus direitos? Você teve um problema conjugal, você diz: quais são os meus direitos? E você teve um problema no trabalho, você diz: quais são os meus direitos? E a gente não pergunta para Deus: Deus, o que o Senhor acha dessa história? O que o Senhor diz? E é muito comum então nós dizemos: eu penso que. Então, irmãos, se não tem onde buscar, se não tem fonte, mas Deus quer que nós conversemos com Ele, e Deus espera que nós ouçamos o que a palavra dele nos diz. E isso então vai mudar, irmãos, não o nosso sentimento. Isso muda o quê? A nossa atitude. Então, na amizade, existem dois princípios, que é o da comunicação e da meditação. Ou seja, você gosta de relembrar das conversas que você teve e as informações que esse amigo te deu. E aí então a vida seria muito mais tranquila e muito mais proveitosa. Mas preste atenção nisso. O dia que nós conseguimos ser bem-sucedidos na questão de falar com Deus e na questão de ouvir a Deus, nós então vamos realizar o que Ele quer. E eu acho que comumente a gente faz isso. Quando a gente vai falar com Deus, é porque a gente quer ficar em paz. A gente não está aguentando mais a perturbação, as dores dessa vida. E aí então a gente quer se sentir bem. Quando a gente lê a Bíblia, a gente quer ouvir Deus falar conosco para que a gente se sinta bem. E é muito comum: não, lê a palavra de Deus, você vai se sentir bem. Fale com Deus, você vai se sentir bem. Mas na verdade, irmãos, o princípio não pode ser sentir-se bem, mas o princípio deve ser como agir bem. Então, quando eu falo com Deus, é para que eu possa agir bem. Quando eu pego a Escritura e medito nela, é para que eu possa agir bem. Sabe por quê, irmãos? O pecado me faz sentir bem, o erro me faz sentir bem, a palavra de Deus me faz agir bem, embora o meu sentimento seja contrariado. Por isso, irmão, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E Deus é o único que nós devemos enviar as nossas orações. Ele sabe e Ele está pronto a nos corrigir, Ele está pronto a nos direcionar. E aí então, Cristo Jesus confirma: se vocês são meus amigos, se vocês são meus discípulos, guardem os meus mandamentos. 4 resultados disso. Preste atenção. Primeiro, sinceridade. O dia que eu passar a conversar mais com Deus, meditar mais na palavra de Deus, eu passarei a ser mais sincero com Deus. Não é comigo, não. Por quê, irmãos? Porque eu vou ter intimidade e eu vou conhecer a verdade e eu vou falar com Deus. Lembra de Moisés? Quando Deus chega perto de Moisés e diz assim: Moisés, eu tenho um plano para esse povo meu tem que pular de lá, esse povo meu é muito duro. E eu queria falar um negócio para você: eu estou abandonando aqui. Você leva esse povo para lá de lá. Moisés, o quê? Não, você não vai fazer isso não. Se o senhor não for, eu também não vou. O senhor me chamou para ir. Aí ele disse: Deus fala: mas tá certo. Você é um homem honesto. Eu vou contigo. Ele não disse que eu com o povo. Eu vou contigo. E às vezes, irmãos, a
a gente não consegue falar com Deus com sinceridade. Por isso nós somos capazes de assumir 1000 compromissos com Deus e amanhã quebrá-los. Por isso nós preferimos chamar de propósito e não de voto, compromisso que nós assumimos com Deus. Voto, irmão, é algo bíblico. Propósito é coisa que igrejas inventaram. O que é propósito? Propósito é a capacidade de você falhar, porque você não cumpriu, não fez voto. Então, fazer um propósito de acordar todo dia, 6 horas da manhã, no terceiro dia você quebra. Alguém, mas você falou com Deus? Não, era propósito. Propósito é para quebrar. Mas voto não. Então, irmãos, é simplesmente um Paraguai, né? Tipo, fazer um voto Paraguai aqui. Voto Paraguai e fala isso. Então, tome cuidado com o propósito. A ideia é essa. Agora, se você decidiu ler a Bíblia e tudo, põe o nome certo. Põe o nome certo, eu vou ler a Bíblia. Eu vou fazer voto, irmãos. Talvez nós devêssemos ter mais coragem de votar, porque aí nós seríamos sinceros com Deus, porque nós não voltaríamos atrás. Pastor, mas a Bíblia é contra voto. Não, a Bíblia não é contra voto. Nós esquecemos de que a Bíblia defende o voto. Ela diz que se votar, quando votar, e eu voto, eles cumpram. Então Deus é contra o quê? A falência do cumprimento do voto. Mas Deus é a favor do voto, mas não faz voto tolo não, tá? Deus é a favor do jejum, irmãos, e a favor do voto. O propósito, às vezes, que vem para enganar, porque se você votou, tem que cumprir. Então, a sinceridade deve participar. Quando você fala com Deus, quando você ouve a palavra de Deus, você procura ser mais sincero com Deus. Segundo, você ardentemente deseja obedecer a Deus, porque você falou com Deus das suas fraquezas, você falou com Deus das suas dificuldades, você leu nas Escrituras sobre isso, e agora então o que resta? Sentir, resta agora agir. Então a obediência, ela vai ter maior sentido na sua vida, porque você ama a quem você está correspondendo, com quem você está correspondendo. Terceiro item, você começa a valorizar aquilo que Deus valoriza. Irmãos, a agenda eclesiástica, para muitos membros dessa igreja, dentro do reino de Deus, ela não existe. Por quê? Porque elas acham que Deus não valoriza a reunião do povo de Deus. Tem uma prova disso? Sexta-feira, onde você está, é a reunião menos frequentada da nossa igreja, e ela te convoca para a reunião. Valorizar aquilo que Deus valoriza. Semana de oração, 5 pessoas. Para que manter a semana de oração se o povo que precisa orar não vem? Deus não precisa da oração. Então eu não valorizo o que Deus valoriza. Santa Ceia, culto solene, reunir com o povo. Deus não valoriza isso não, pastor. Que é isso, irmão? Se existe uma ordem bíblica de culto, muito clara e muito expressa, é o culto solene, onde o povo se reúne. Então Deus tem essa expectativa, e nós então vamos passar o quê? A valorizar o que Deus valoriza. Ouvi de uma senhora que a junta diaconal, né, tomou uma decisão, e que depois ela falou assim: pastor, como foi brilhante. Tinha uma gaveta que a junta diaconal guardava envelopes de uma igreja, e que ela que limpava essa gaveta, por 6 meses viu uma moeda de 50 centavos na gaveta. E ela abria a gaveta e via a moedinha de 50, pegava tudo, limpava, moedinha de 50. 6 meses, irmãos. E um dia então ela resolveu perguntar aos diáconos: que moeda é aquela? Aí todo mundo, ninguém sabia de onde era a moeda. E a moedinha estava lá, 50 centavos. E ela então ficou empolgada com aquela moeda. Ela disse: o que é essa moeda? O que é essa moeda? Até que um diácono disse: se está na gaveta, é do Senhor.
Aí então quer dizer que tem 6 meses que alguém entregou uma moeda de 50 centavos aqui e não foi valorizado, porque se fosse uma nota de 50 não tinha parado aqui. Se fosse uma nota de 100 não tinha parado aqui. E agora se fosse uma de 200 não tinha parado aqui. Preste atenção, irmãos. Se a gente não faz isso com as moedinhas de 50 centavos, até o dia que o cartão fica no vermelho. Aí a gente cata as moedinhas de 10, de 5, de 1, é 1. A gente reclama delas e tudo. Então, irmãos, às vezes nós valorizamos o que Deus valoriza na grandeza, mas coisas simples que nós deveríamos valorizar, e Deus nos ensina a valorizar essas coisas. Para que servem essas moedinhas? É a mesma coisa, irmão. Se alguém entregou 1 milhão ou entregou 50 centavos de moedinha, tudo é oferta para quem? Para Deus. E deveria ter passado, mas porque todo mundo achando que era 50 centavos, até que alguém respondeu, é mesmo. Porque durante 6 meses fica 50 centavos que deveria ser usado ou para obra missionária, ou para sustento, alguma coisa, e ela está lá no cantinho. Por último, desejar. Por incrível que pareça, parece que buscar a Deus é um termo que nós não gostamos. Assim, eu vou buscar a Deus. Então a gente faz o quê? Participa do culto, participa da reunião, mas não tem aquele desejo ardente que o salmista disse assim: Senhor, eu desejo o Senhor no fundo da minha alma. Olha a expressão que ele usa: como terra seca, deseja água, como uma gazela deseja água. E viu quem está com sede de desejar beber água? É isso. Imagine só, essas coisas vão tornar mais reais na nossa vida quando nós falarmos com Deus e quando nós meditarmos na palavra de Deus. Obediência, valorizar o que Deus valoriza e desejar ardentemente intimidade com Deus. Então vamos querer participar de tudo quanto é culto, de tudo quanto é reunião. A gente vai até criar reuniões a mais, para a gente poder ter uma intimidade com Deus. A gente vai proclamar e dizer para as outras pessoas como seria bom, irmãos. Como seria bom. Mas preste atenção. Deus deseja ter essa intimidade contigo. Deus, Ele disse que seria fiel. Ele disse que cuidaria. Ele disse que estaria presente. Ele disse que teria anseio de encontrar. Cristo Jesus disse que estaria conosco o tempo todo. Ou seja, se nós não queremos falar com Ele, Deus o tempo todo está querendo falar conosco. Lembra da carta de Laodiceia? A carta de Laodiceia é uma carta de um pessoal que ia em culto, mas achava que era bom demais e que não precisava gastar tempo para falar com Deus. Só que na carta de Laodiceia, Jesus diz assim: olha, vocês precisam arrepender-se, precisam chorar de vergonha, precisam ir além, precisam examinar a própria vida, precisam ver onde caíram. Vocês precisam observar e prestar atenção, arrepender-se e voltar ao primeiro amor. Irmãos, nada sobrenatural, tudo natural. E agora é o seguinte: olha o processo final da conversa de Jesus com a igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Olha para você ver, irmãos, o nível de intimidade que Cristo Jesus quer ter conosco. Ele vai na porta, Eis que estou à porta
Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Eu vou fazer um banquete. Mas ele diz, mas se você não se arrepender, aí, irmãos, arrepender de quê? De que nós não falamos com Deus e de que nós não meditamos nas Escrituras. Vamos ficar em pé, só a música. Irmãos, vou lançar um desafio aqui, tá? A gente, leitura bíblica, só na mão pode ser. Leitura bíblica, se você não está lendo, começa hoje. Começa hoje. Tim LaHaye escreveu um livro e quando ele era jovem, ele disse quando ele era jovem, ele precisou tomar uma decisão, ele tomar café e ler a Bíblia, era o tempo que ele tinha. E aí ele escreveu uma frase: sem Bíblia não há café da manhã. E ele disse: eu não aguento ir para a faculdade sem comer. E ele disse: mas eu não posso ir também sem ler a Bíblia. E aí ele decidiu acordar 15 minutos mais cedo para ele ler a Bíblia e depois tomar o café. Para ele ler a Bíblia e depois ele tomar o café. Para ter um momento, um tempo de intimidade com Deus. Eu acho que a gente precisa olhar isso. E preste atenção, não é para a gente se sentir bem, é para a gente agir bem, fazer a coisa. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, que diz que o Senhor se interessa por nós e fomos feitos teus amigos. Mas, ó Deus, pedimos perdão quando rejeitamos, Deus, a relação verdadeira nessa amizade. Eu acredito, ó Deus, que cada um de nós necessita melhorar, Deus. Não há nada tão bom que não possa ser melhorado. Mas também, ó Deus, muitos aqui já estão distantes, ó Deus, dessa intimidade há muito tempo. Cada um, ó Deus, vivendo a sua própria ruína, ó Deus, e decadência nessas relações. Mas também entendemos, ó Deus, que não há nada tão ruim que não possa ser consertado pela tua graça. Por isso, ó Deus, desperta o nosso coração para termos tempo de falar com o Senhor e falarmos todos os dias, o dia todo. E ajuda-nos, ó Deus, também a fazer com que a nossa mente possa pensar nas coisas do Senhor, porque somos íntimos da tua palavra. Nós a lemos, nós meditamos nela, pois o nosso prazer está nela. Meditar de manhã e de noite, todos os dias da nossa vida. Nos abençoe, Deus, e nos fortaleça. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre vós, amados irmãos, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Os irmãos podem sentar-se, nós ouviremos a última música. Que Deus nos abençoe, dê-nos uma noite de descanso e uma semana boa de trabalho. Os irmãos em casa, que Deus os abençoe. Oh,
Amém.